Oi, eu sou a Eva Mansky. Eu sou mãe solo, eu sou comediante e contadora de histórias reais. Aqui no Eva Me Conta, você vai ouvir relatos que são engraçados, emocionantes e às vezes até inacreditáveis. Então pega o fone, relaxa e vem comigo. Eva me conta! Oi pessoal, vocês estão bem? Aqui é Eva Mansky falando com quem eu falo aí do outro lado. Eu sempre gosto de saber com quem que eu tô falando, embora eu não saiba logo. Eu preciso que vocês comentem aqui nos comentários ou me mandem um e-mail, claro, por que não? Manda lá para evameconta@gmail.com, se apresentando, dizendo do que gostou, do que não gostou, ou você manda uma história para mim também, né? Não tem problema, eu vou adorar receber uma história sua. Hoje, a história que eu vou contar, uma história que eu recebi, fiquei super impactada, pois é uma baita história, é a história da Luísa. Vamos contar a história da Luísa? Então vamos à história da Luísa, gente. A Luísa, ela é médica com especialidade em traumatologia, ou seja, ela trabalha em hospitais e pronto-socorro, centro de reabilitação, é, ela cuida de pacientes que sofreram, né, lesões físicas, né, traumas físicos, quebrar osso. E ela cuida desse pessoal. Então, quando tem principalmente algum acidente, muito acidente de trânsito, acidente de trabalho, acidente doméstico, a pessoa vai para o hospital, para o pronto-socorro, e normalmente é um traumatologista que vai cuidar dessa pessoa, né? Um ortopedista, talvez, não sei. Enfim, mas a Luísa, na época dessa história, ela tá com 35 anos, então ela é médica, traumatologista, trabalha no Hospital Mansken. Porque aqui, gente, eu mudo o nome, eu mudo. Se eu precisar mudar a profissão, eu mudo. Se eu achar que é importante pra história, eu não vou mudar. No caso, hoje é importante a profissão da Luísa. Mas eu dou sempre uma mudadinha, tá? Na cidade, no nome do hospital, lógico que eu não, né, não vou dizer, que é pra poder respeitar a privacidade das pessoas e espero que ninguém reconheça ninguém e, sei lá, né, vai constranger as pessoas. Então eu mudo praticamente tudo, tá, gente? Então a Luísa trabalha no Hospital Mansken. Eu adoraria que existisse o Hospital Mansken. Lidando, né, com fraturas e lesões e tal. E ela trabalha numa escala de 12,36. O que isso significa? Porque até pouco tempo atrás eu não sabia o que isso significa. Isso significa que a pessoa trabalha 12 horas e folga 36 horas, por causa desse plantão, né? Então, nesse momento da história, era isso que ela fazia. Ela trabalhava 12 horas, folgava 36, então ela tinha o horário de plantão dela, normalmente era das 7 da noite às 7 da manhã, ou seja, quando vinha coisa, acidente, era tranqueira pura, né? Porque é da noite, da madrugada. Ou seja, acho que ela não pegava, talvez, muita gente com lesão de trabalho, mas de trânsito devia pegar bastante, né? E aí, a Luísa então tinha essa rotina super pesada de trabalhar em hospital como médica plantonista, né, fazendo essa escala aí de plantão. Não é uma rotina assim, vamos dizer, normal do trabalhador brasileiro, de segunda a sexta, das 9 às 5, sei lá, das 8 às 6, não sei. Ela, né, tinha essa outra rotina um pouco diferente. Então, o que acontecia? Ela era solteira e era meio difícil de conhecer gente para namorar, né? Eu sei muito bem o que é isso. Ixi, menina, hoje em dia é muito difícil mesmo, muito, muito difícil. Eu já entreguei os pontos, já, eu já desisti disso, porque, olha, nem em aplicativo de namoro. Mas a Luísa, no caso, ela chegou a conhecer o Diego num app de namoro. E o Diego, ele era advogado, ele disse que trabalhava numa empresa de advocacia, que era uma empresa muito grande, a firma, né? A famosa firma, com contas grandes, assim, né? Clientes graúdos e tudo mais, ele ficava sempre botando uma banca, assim, de que ele era muito foda, de que ele era um advogado muito foda, não sei o quê. E, enfim,
Só que assim, nesse discurso do Diego tinha algumas falhas, assim, porque ele sempre botava a banca de que ele era muito foda, que ele ganhava muito bem. Isso que ele tava falando com uma médica, com especialidade, né, gente? Então talvez ele tenha sofrido um pouco essa intimidação, né? Porque tem muito homem que não pode ver uma mulher ser mais foda que ele, ganhar melhor que ele e tudo mais, que já fica todo, ai, ui, 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 não, mas eu sou foda também, né? Então ele ficava muito assim com esse discurso de, porque eu sou muito foda, mas, né, eu ganho muito bem, mas é o seguinte, eu moro com meus pais, porque eles são idosos, eles precisam da minha ajuda. Só que assim, eu tô economizando para comprar minha casa. E então eu boto todo o meu dinheiro que eu ganho, todo o meu salário eu boto para isso. Então, Diego sempre falava para Luísa que estava muito sem grana. Embora ele fosse muito fodão e ganhasse muito bem, ele estava sempre sem grana porque ele botava tudo nesse terreno, nessa casa que ele queria comprar. A história aqui ela vai se passar em Porto Alegre, tá? A Luísa mora em Porto Alegre, capital do estado. Já o Diego, ele mora um pouco mais para dentro, mais pro interior. Ele mora numa cidadezinha chamada Ivoti. Ela fica localizada na Rota Romântica para Serra Gaúcha, né? No início da Rota Romântica para Serra Gaúcha. Só que assim, é uma cidadezinha que fica na região metropolitana ainda, será que dá para dizer? De Porto Alegre, ou seja, é perto, deve dar 1 hora de carro pelo menos, mas ali o transporte, por exemplo, não tem trem, metrô para lá, é só BR, né? Só ônibus e carro, enfim. Então o transporte para Porto Alegre ficava meio difícil. E nem a Luísa e nem o Diego tinham um carro, nenhum dos dois dirigia, tá? Mas o Diego dizia que trabalhava numa firma em Porto Alegre, então estava sempre por lá e tal. E a Luísa, como ela tinha essa rotina muito pesada, eles acabavam ficando sempre na casa dela, né? Ela morava ali perto do hospital, então para ela era super conveniente ficar mais na casa dela mesmo, não sair, porque ficar indo dormir na casa dele, pô, ir para outra cidade, levar mais de 1 hora em um trânsito que nenhum dos dois tinha carro, era meio complicado. Então acabava que esse namoro ficava muito na conta da Luísa, sempre na casa da Luísa e tal. E assim, primeiro ela não se importava muito de início, porque para ela era cômoda essa questão de ficar mais por ali por causa do trabalho dela e da rotina dela. Então ela nunca foi para Ivoti conhecer a família dele, nem ficar na casa dele e tal. A Luísa era de fora, tá? Ela era de Minas e morava em Porto Alegre, né? Ela veio para cá para trabalhar especificamente, né, como médica e tudo mais. Então a Luísa, ela gostava bastante assim do Diego, por causa da personalidade dele, ela achava ele divertido, um cara legal, eles tinham, assim, bastante química de tudo, assim, mas mais o que a Luísa falou que mais, assim, marcou ela foi que ela falou assim, Eva, a gente se dava muito bem, a gente tinha um relacionamento ótimo de fazer ter o mesmo tipo de humor, sabe? Fazer as mesmas piadas, ficar encaminhando meme na internet, né? Um pro outro. E gostavam das mesmas séries, do mesmo estilo de filme. Então, a rotina deles era muito bacana, assim, muito divertida, muito leve. Então, ela gostava bastante do Diego. Só que essa coisa, assim, dele estar sempre sem grana incomodava mais pelo fato de que ela, por exemplo, queria sair de vez em quando para ir comer um sushizinho, né? Sair no restaurante bacana de vez em quando e tomar um drinkzinho ali na Cidade Baixa. Mas o Diego nunca queria sair porque ele estava sempre sem grana e ele não aceitava que ela pagasse a conta.
Ai, gente, alguém avisa, né? Alguém avisa, porque ele tava sempre falando, tipo, não, tô sem grana esse mês, já foi, tá indo tudo pro terreno, pra casa, esse é meu foco é esse, é comprar minhas coisas, é isso que é realmente importante. Ele ficava dizendo que, tipo, gastar dinheiro com comida, isso é jogar dinheiro fora, porque a comida vai embora. Comida entrou e saiu. E aí eu vou ficar gastando dinheiro com isso, não vale a pena e tal. Então é meio chato, né? A Luísa achava isso meio chato. Mas, mais uma vez, ela não tinha tanto tempo e tanta disposição para ficar saindo toda hora. Então, tipo, isso chateava a Luísa de vez em quando, mas não era, assim, o problema, sabe? Só que depois de um tempo, assim, foi ficando. Ela foi estranhando um pouco isso, assim, tipo, o cara não aceitava que ela pagasse a conta saindo em restaurante, mas ele ficava na casa dela de vez em quando, né, quando dava, tipo, fim de semana, ou às vezes à noite, durante a semana, quando ela tava folgando, né, e ele tinha folga, tipo assim, não folga do trabalho, mas que tava tudo bem para sair do trabalho e passar um dia na semana com ela, ele não tinha o menor problema em ficar na casa dela, em ela pedir o delivery, pagar por um delivery. Isso ele não tinha problema. Ele tinha problema em sair com ela e que ela pagasse a conta. Ai, sabe, gente, que preguiça. Que preguiça disso aí. Ai, a pessoa achar que o quê? A mulher pagar a conta faz dele menos homem, gente? Pelo amor de Deus. Isso aí é um tipo de comportamento que hoje em dia não dá mais pra aceitar, não. Isso aí, pra mim, é um baita alerta vermelho, assim, escrito foge, 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 porque não dá, não. E aí tinha todo esse comportamento meio suspeito, né? Dele nunca querer, tipo, sair com ela. Ele sempre alegava que estava cansado. A Luísa falava que ela que fazia plantão, mas era ele que estava sempre muito cansado e queria sempre ficar em casa com ela. Ai, ai. Então era isso que eles acabavam fazendo, assim, ficavam em casa, na casa dela, ou um passeio tipo, vamos dar uma volta no parque, coisa do tipo. Que não precisava gastar muito dinheiro e tudo mais. Ai, gente, tá louco. Aí, mas assim, a Luísa ela entendia que esse era o planejamento dele e ela achava que os dois teriam um futuro, porque ele falava muito dessa casa, desse terreno que ele queria comprar. E ela achava assim, eu acho que se ele fala tanto nisso e eu tô aqui ralando, passando por esse namoro sem nunca fazer nada, eu tô me sacrificando também, mas eu enxergo um futuro de nós dois ali na frente, né? Com casa, com família. Então, a Luísa, ela enxergava isso, sabe? Então, ela gostava muito dele e enxergava o futuro, embora no presente, às vezes, não era, né, tudo flores, tudo maravilhoso, mas ela enxergava um futuro com ele. Então, nessas, assim, o tempo foi passando e eles já estavam namorando, já estavam juntos há, tipo, um ano já. E nisso, ela nunca tinha ido para Ivoti conhecer os pais do Diego, nem a casa dele, nunca ficou por lá. Era sempre o contrário, né? Sempre ele na casa dela. Ele também nunca conheceu os pais dela porque eles são de Minas. Nunca viajou com ela, nem nada. Só que o namoro, assim, sabe, tipo, quando a sua vida é corrida, a sua rotina é muito corrida, é sempre muita coisa, e você simplesmente vai vivendo, quando você vê, você se deu conta que, putz, passou um ano, né? Então a vida da Luísa era meio isso, quando ela foi ver, eles estavam já juntos há um ano já, e aí que ela começou a se incomodar um pouquinho com esses fatos, né? Por exemplo, nunca ter ido para Ivoti lá, mas ele sempre tinha uma desculpa do tipo, porque não tem carro, porque é ruim de ir, por causa da rotina dela e o plantão e não sei o que, era sempre ruim, ou os pais estavam mal, alguém estava doente, enfim, o tempo foi passando. Aí, um belo dia, a Luísa estava
no trabalho dela, trabalhando lá no hospital, no pronto-socorro, né, atendendo quem chegava com lesão e tudo mais. E aí, menina, naquele ano era 2018. E era fim do ano já, era dezembro, e o Natal tava chegando. Só que é o seguinte, a Luísa, ela não podia tirar folga no Natal, porque ela era plantonista e tudo mais, e por questões burocráticas mesmo, de contrato e tal, aquele ano ela não poderia sair, e ela foi trabalhar, né, no Natal, ali no plantão, no pronto-socorro. Sempre precisava, né? Lógico, precisa de gente. E aí, aquele ano, já que a família dela não é nem daqui, ela teria que viajar para Minas para passar o Natal com a família. Então, ela decidiu que seria mais fácil não ir e ficar aqui trabalhando e tudo mais. Porém, claro, ela ficou um pouco chateada, porque, né, Natal é super família. E ela achou que finalmente então o Diego olharia para essa situação e falaria: "Não, vem lá em casa, então um dia antes ou um dia depois, porque no dia 25, no Natal, ela estaria trabalhando, né? Era o plantão dela. E aí ela foi falar isso pro Diego, falou, né? Falou que não iria viajar, que iria ficar aqui no Natal e se ela podia passar com ele. Ou, né, no dia 24 ou dia 26, quando seria a folga dela e tal. E aí ele ficou meio tenso, assim, que a reação dele foi meio. Ai, ai, tipo, ai, não sei se dá. E aí começou a dar umas desculpas, assim, muito. Tipo, não, que a família dele era muito tradicional e que, tipo assim, eles nem conheciam ela ainda, então que não era a melhor situação no Natal ela ir lá e conhecer a família inteira. Ai, deu assim umas desculpas bem esfarrapadas. Ela ficou chateada, né? Mas é aquela coisa, tá bom, eu preciso trabalhar igual, tô aqui, é isso. Mas ficou chateada, assim, ficou bem sentida naquele dia e começou até a repensar a questão do namoro e se era aquilo mesmo que ela queria. Porque um cara que não te assume pra família, não faz questão de te levar pra conhecer os pais, não quer sair contigo na rua. Oi, oi, né? Vários sinais aqui pra Luísa, tipo assim. Sabe quando a pessoa fala assim, ai Deus, me manda um sinal. Aí né? Vai, universo, né? Me manda um sinal para saber se isso aqui é o meu caminho. Aí vai lá o universo e manda vários sinais e a pessoa tá lá esperando que uma lua exploda para ela entender que aquilo é o sinal, né? E não que tipo, oi, ele não quer te assumir, oi. Ele não quer levar para você conhecer a família. Ele não quer ser visto com você na rua. São sinais, amiga. Enfim. Ela foi trabalhar, que ela se ocupava bastante com isso e pronto. Então chegou no dia 25, ela estava trabalhando, estava de plantão, e daí teve um acidente, então, na BR, que aparentemente um acidente bem feio, e veio até de helicóptero, né, as vítimas, assim, do acidente, vivas, claro, para serem atendidas no hospital, era um pai e um filho, uma criança. Só que o adulto tinha se machucado, ele teve lesões bem sérias, era ele que estava mais machucado na aeroambulância, eu nem sei como é que chama, helicóptero ambulância, e a criança estava só com lesões leves, assim, mas estava junto, claro. E ela foi atender, ela era médica plantonista, né? Era justamente de traumas. E daí ela foi atender, então, essas pessoas. Daí ela foi, assim, no telhado, né? No heliponto pegar. Telhado. Acho que é isso, né? A pessoa esquece palavras básicas depois da maternidade do Covid combinados, galera. Eu esqueço palavras muito simples. É telhado. Ela foi até o telhado do hospital, no heliponto. E aí ela viu que o paciente se chamava Adriano Nunes. Nome fictício, tá, gente? Fictício. E o seu filho de 6 anos, o Diego. Né? Um garotinho de 6 anos, bonitinho e tal, assustado. Ele tava bem assustado. Mas ele tava bem, tava falando. Enfim, ele só tava assim, tipo,
arranhado do acidente, enquanto o pai dele, o Adriano, estava bem mal, assim, bem machucado, inclusive assim, bem inchado, né, no rosto. A Luísa disse que mal dava para ver assim as feições do Adriano, porque realmente estava muito inchado da batida, né, que foi na BR e tal. Só que daí ela tava encaminhando ele pra UTI, né, no elevador ainda, tava com ele, com as enfermeiras ali e tal, todo mundo ali no elevador, descendo do telhado para levar pra UTI. E daí a Luísa viu na mão do Adriano uma marca de nascença que ela já tinha visto em outro lugar. Eu dou uma bala para quem adivinhar em quem que ela já tinha visto essa marca de nascença. Sim. Era o Diego, é lógico que era o Diego, porque era uma marca de nascença igual a do Diego. Isso não existe, duas marcas de nascença iguais em pessoas diferentes. Gêmeos, talvez, não sei se isso é possível. Mas que naquele momento, assim, ela gelou. Tava dentro do elevador, assim, ela gelou quando ela viu aquela marca de nascença e ela foi olhar melhor pro rosto do paciente, porque antes ela não tinha reconhecido, porque justamente estava muito inchada, machucada do acidente. Só que depois de ter visto aquela marca, ela falou: não, peraí, isso não é tão simples assim, deixa eu olhar isso aqui. Foi olhar o rosto do paciente Adriano, né, que não era Diego o nome, ou seja, ela não tinha tantos motivos assim para ficar desconfiando. Só que aí quando ela foi olhar então o rosto melhor, ela, opa, viu, não, era ele mesmo. Era o seu namorado que tava ali em coma induzido já, com um filho ali com ela, inclusive, dentro do elevador, indo pra UTI. Ela gelou. A espinha dela só fez um tonho. Os efeitos. Efeitos sonoros de Emma Mansky. Só fez um tonho. E ela ficou, tipo, meio em choque, assim, naquele momento, assim, pálida, meio travada, meio, não, peraí, o que tá acontecendo? Aí até uma enfermeira notou que ela ficou do nada, né? Porque do nada ela tava bem, e aí do nada ela ficou meio. Oh! E a enfermeira perguntou, né? E aí, Luísa, você tá bem? O que tá acontecendo? E aí ela meio que disfarçou, assim, porque, tipo assim, tinha alguma coisa claramente errada, né? Fora o acidente, tinha algo muito estranho acontecendo ali. E daí ela só disfarçou, assim, disse que tava com fome e tava com pressa pra ir pra UTI atender o paciente e tal. E daí a enfermeira até comentou, naquele momento, que ela tinha que ligar pra esposa do Adriano, que era o contato de emergência dele, pra poder avisar do acidente, porque ela não estava junto, mas estava o filho e o marido, né? E o marido seriamente acidentado ali. E daí a Luísa ficou tipo, ei, como diz no Rio Grande do Sul, caiu os butiá do bolso da Luísa, do tamanho do choque que ela teve naquele momento, porque não só ela entendeu que o namorado tinha se acidentado, ela já descobriu que ele tinha um filho que ela não sabia e descobriu que ele era casado, que ele tinha esposa. E daí ela viu realmente ali a aliança no dedo dele. E ela tava completamente em choque. Completamente em choque. Ela ficou tipo, meu Deus, o que tá acontecendo? Ela falou, Eva, eu não sabia o que fazer. Porque era muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Então ela ficou bem chocada, assim. Mas tudo bem. Ela teve que atender o paciente, fazer o que ela tinha que fazer, e isso ela conseguiu. Porque entrou no modo um pouco assim automático, né? Sacudiu a cabeça e entrou no modo automático de trabalho, de cuidar ali das lesões e tudo mais. E aí, um tempo depois, a esposa do Adriano chegou. A chamada Vivian. Ela chegou algumas horas depois.
E a Luísa, ela teve que atender a Vivian, explicar o que tinha acontecido, depois de ter, enfim, analisado, curado, né, atendido, enfim, o Adriano, marido dela, ela teve que explicar, tipo, olha, ele teve uma lesão no baço, 2 costelas quebradas, uma concussão, não sei o quê, tipo, sei lá, teve que explicar as coisas. Isso aí tudo, gente, isso aí agora é o meu diploma em Grey's Anatomy que fez eu falar essas lesões, que provavelmente foi isso mesmo que aconteceu. Isso aí é a minha análise de Eva Mansky com o meu diploma de medicina de Grey's Anatomy. E aí, imagina a cena, né, gente? Ela tendo que, tipo, tá bom, agora eu vou ter que falar com a esposa dele sobre as lesões do meu namorado. Ah, que legal. Ai, que vida. Só que ela teve que fazer, porque ela era a única médica plantonista que nem que tava tratando o cara, né? Ela teve que fazer isso, não conseguiu terceirizar. E aí ela teve que ir lá falar, explicar tudo. A Vivian chorava muito, porque ela estava no quarto com o filho, né? Que o filho também, ele estava em observação, embora ele estava completamente fora de perigo e tudo mais, mas ele estava ali sendo, né? Eu acho que é protocolo, né? Tipo, o menino passou por um acidente, vamos ficar em observação. Então ela estava lá chorando muito por causa, né? Com medo, né? Com medo pelo filho, que estava bem, com medo pelo marido, que estava mal. E aí a Luísa teve que entrar, engolir, né, a seco, assim, e falar com a mulher do namorado dela. Só que a Luísa, assim, não falou nada. Ela só entrou, explicou o que tinha acontecido, né, como é que ele estava, qual era o estado dele de saúde. E a Vivian só chorava muito. Ela dizia que ele era um ótimo marido, que nunca deixava nada faltar em casa, que ele era super carinhoso, que eles sempre saíam para os melhores restaurantes de Porto Alegre, onde eles moravam, tá? E era inclusive, não era longe de onde a Luísa morava. E aí a ficha da Luísa foi caindo. A cada frase que a Vivian falava, a Luísa ia entendendo, né? Tipo, é lógico que ele não queria sair comigo, ir em restaurante comigo, ficava sempre falando que era dinheiro jogado fora, só que, claro, com a família, ele levava para os melhores lugares, os melhores restaurantes. Eles tinham casa já, moravam na casa deles, não era bosta nenhuma de voti nem nada, era tudo em Porto Alegre mesmo. E e a vida da Luísa com o Diego era tudo uma grande mentira, né? A cada frase da Vivian, né, uma lágrima interna ia caindo da Luísa, assim, diz ela que ela conseguiu segurar bem, assim, mas que era um golpe, a cada frase, assim, da esposa era um golpe nela, mas que ao mesmo tempo ela ia ficando com raiva, assim, né, porque, tipo, ela viu que a esposa, inclusive, assim, não sabia de nada, não sabia quem a Luísa era, nem nada, porque ela estava ali na frente dela. E foi a primeira vez que a Vivian viu ela na vida e tudo mais, né? As duas não se conheciam nem nada. Aí da Luísa que foi tenso, assim, que ela tinha vontade de chorar, mas ao mesmo tempo tava com raiva, então ela só conseguiu sair depois ali do quarto e ir, tipo, no banheiro e ficar meio puta, assim, sabe? No banheiro, ficar irritada, ela queria chorar, ela queria gritar, queria tudo ao mesmo tempo. Mas naquele momento ela teve que dar uma segurada, assim. E ela só conseguiu levar até às 7 da manhã, quando terminou o plantão dela. Ela conseguiu sair ilesa, não desmoronou no trabalho, nem nada, apesar de ter descoberto tudo isso. Ela disse que ela conseguiu levar até às 7, quando ela foi para casa, e aí ela ficou meio em choque, assim, meio sem reação. Do tipo, pensando no que tinha acabado de acontecer e no que ela ia fazer, sabe? Eu sei que ela tava muito, muito chateada, com muita raiva e tava muito triste também. E aí ela, né, ficou pensando no que ela queria fazer. E ao mesmo tempo ela só queria ignorar e nunca mais ver aquele cara e tudo mais. Só que ele tava no hospital. Era paciente dela, então ela não podia
exatamente ignorar. Então ela voltou depois do plantão dela, depois das 36 horas de folga, onde ela passou pensando. E ela voltou do plantão e nisso ele já estava acordado do coma induzido, né? Já estava fora de perigo, ele já estava consciente. Mas ela tentou, assim, evitar o quarto e tal, enquanto ela não precisasse ir e estar lá, ela tentou dar uma evitada. Depois de uma semana, assim, o Diego então mandou mensagem pra ela. Do nada, reapareceu, né? Porque assim, o cara do outro lado, do outro ponto de vista, tipo, o namorado simplesmente sumiu uma semana inteira sem falar nada, né? E aí ele, tipo, mandou mensagem pra ela desculpando a ausência, dizendo que tinha tido um problema em casa, que tinha perdido o celular. Cara de pau, né, gente? E aí ela calmamente entrou no quarto dele. Olha a vingança, gente, olha a vingança. Ela calmamente, né? Ela recebeu essa mensagem. Assim que ela recebeu a mensagem, ela tava por ali na área. E ela calmamente entrou no quarto dele, olhou pra ele e disse: Não tem problema, Diego. Eu espero que esteja tudo bem. Ah, ele gelou. Diego gelou, que era Adriano, na verdade, né? Adriano, Diego gelou naquele momento. Ele já tava bem mal, né? Já tava bem pálido, tava todo carcomido, xoxo, anêmico. Ele só olhou pra ela e, tipo, conseguiu ficar no estado pior do que ele já tava, assim, totalmente gelado. E não conseguiu falar nada, nenhuma palavra. Ele simplesmente chocado. Sim, né? O burro. Ele não sabia que a namorada dele era médica, traumatologista do Hospital Mansken. E ele estava no Hospital Mansken? Como assim, né? Mas, enfim, dá pra entender que o cara também, sei lá, né? Tava em coma, então. Esqueceu, né? Esqueceu. Não, mas ele sabia muito bem quem ela era, porque ele reconheceu e tudo mais. Ele não tinha perdido a memória nem nada. Ele só ficou gelado, sem conseguir falar uma palavra. E aí ela calmamente disse: Eu conheci sua esposa e seu filho. Parabéns pela bela família. Pegou e saiu. E aí ela disse: Eva, eu saí do quarto assim, aliviada. Porque eu não queria mais olhar para a cara daquele homem, eu não quero mais nada com ele, eu não quero falar nem nada. Para mim, aquilo foi assim, o meu término, e eu senti como se eu tivesse tirado um peso das minhas costas. E um peso mesmo da vida, porque ele era bem pesadinho, né? Nunca queria nada, tratava, tipo, não é que tratava ela mal, mas é aquelas mentiras, né, gente? Mentiras, que ela não sabia que eram mentiras, mas de, tipo, não querer sair com ela nem nada. Pô, isso não é tratar bem, né? E ela disse que ficou aliviada, então, de ter saído daquele quarto. Não quis mais atender ele. Depois de ter passado o feriado de Natal, né? O movimento meio que torna normal. Os outros médicos voltam, né? E tudo mais, quem tava fora. Então, ela disse que não precisou mais atender ele. E aí, ela nunca mais falou com ele. E ela não quis contar pra esposa sobre aquele namoro. E ela fica, na verdade, se questionando sobre isso até hoje. Assim, ela diz que, Eva, eu só queria sair daquela situação e não ver ele mais, nem a família, nem nada, e simplesmente quero esquecer e recomeçar, sabe? Então, só que de vez em quando ela fica pensando sobre, putz, será que eu deveria ter contado pra esposa? Ou eu fiz o certo, assim, porque eu fico pensando, né, gente? Tipo, não é responsabilidade da Luísa, né? Não é responsabilidade dela pegar e falar pra esposa do cara, tipo, teu marido tava te traindo comigo durante um ano. Ele era meu namorado, ele passava na minha casa e tudo mais. E, né? Por um lado, tipo, a esposa, Eva, eu acho que, tipo, ela tem o direito de saber. Por outro lado, não é responsabilidade da Luísa ter que fazer isso, né? É do Diego, é do Adriano, né? Que é um canalha, até mentiu até o nome. Botou o nome do filho, né? O nome de amante dele era o nome do filho. Ai, por favor, sabe? E assim, minha gente, termina a história. Ela
de vez em quando pensa na esposa, mas não pensa tanto nele, assim, ela pensa na esposa, ela não fica stalkeando pra saber se estão juntos, se não estão mais juntos, se ele contou, se não contou. Eu acho que não deve ter contado, sabe? Eu acho que não, eu acho que ele deve ter fingido que nada aconteceu, assim como ele já fingia com a esposa pra levar a vida de aparências ali, que é uma família feliz, né? Isso tem muito no Brasil, né, minha gente? Homem com duas famílias. Isso tem muito, isso é um clássico brasileiro. Ai, ai. Mas essa foi a história da Luísa. Pois é, gente, quando o universo manda uns sinais assim, é bom a gente escutar, viu? É bom a gente escutar para ir viver melhor, tá bom? Se você quiser que eu conte a sua história aqui no podcast, me manda com vários detalhes. Quanto mais detalhe, melhor. Porque a Luísa aqui fez muito bem, né? Ela foi bem detalhada, dizendo como ela estava se sentindo sempre. Isso é legal. Isso a gente se coloca lá no meio da história, né, menina? Me diz o que você achou desse fim também, né? Comenta aqui para eu saber, ou me manda um e-mail também com a sua história para evameconta@gmail.com. Fiquei muito feliz de estar aqui com vocês hoje e até a próxima história.